Olá, muito bom dia, estamos começando Bom Dia Maranhão, no clima da conquista histórica do Sampaio Corrêa. Daqui a pouco a gente vai falar muito ainda sobre essa conquista da Copa do Nordeste. Hoje é 9 de julho de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Time tricolor campeão do Nordeste chegou na madrugada de hoje, foi recebido pela torcida que fez festa no aeroporto. Daqui a pouco também tem aí carreata por avenidas de São Luís e muita festa ainda. Maranhão reúne representantes dos povos e comunidades tradicionais em pauta a garantia de direitos. Férias, oficinas da capital registram aumento na procura pelas revisões e Imperatriz fiscalização nas estradas é intensificada. No programa de hoje você vai conferir também uma entrevista com um especialista sobre as fake news, as chamadas notícias falsas. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Mais um início de semana, uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana, foi um final de semana aí recheado de notícias boas, principalmente para o futebol maranhense. Daqui a pouco a gente vai trazer, como eu disse, mais detalhes da festa do Sampaio Corrêa, que conquistou o inédito e tão importante título da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa, que é o melhor time do Nordeste brasileiro. Também o acesso do Imperatriz, uma batalha lá na cidade de Manaus. O Imperatriz conseguiu o tão desejado acesso à Série C também do Campeonato Brasileiro e agora vai em busca do título, trazendo política também, economia, falando da cidade, muita informação já nesse início de semana, desejando uma ótima semana a todos. Agora são 7h03 e a gente começa com a notícia de que representantes de povos e comunidades tradicionais de todo o país se reúnem no Maranhão para discutir a implementação da Política Nacional dos Povos. Outro assunto em pauta foi a construção de uma agenda comum que garanta o direito à identidade e à terra. Apesar da Constituição garantir direitos, muitas dessas comunidades estão ameaçadas. Veja na reportagem de Cristiane Moraes e Vanderlei Ramos. A rotina no Quilombo mudou para receber os visitantes. A luta pelo direito ao território e ao modo de vida tradicional foi o que levou essa gente de todo o Brasil para o Quilombo de Monte Alegre, município de São Luís Gonzaga. São 28 povos e comunidades tradicionais que fazem parte do Conselho Nacional. O grande desafio é garantir a implementação da Política Nacional dos Povos e também trabalhar uma agenda comum diante de tanta diversidade. Os apanhadores de flores hoje estão divididos em 3 grupos. A gente divide assim, os que moram em cima da serra, os que estão no pé da serra e os que estão na beira do rio Jequitinhonha, que são comunidades quilombolas também e apanhadores de flores. Para a gente, a raizeira é diferente, assim, é uma pessoa que ela conhece a planta, que ela identifica a parte usada daquela planta e que ela sabe manipular um remédio daquela planta. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais prevê o reconhecimento dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito à identidade dos povos. Em todos os espaços que a gente tem participado e tem discutido e tem levado, principalmente no Conselho, que ainda não tomou posse, mas que a gente tem dialogado, é a questão dos territórios. Esse é o nosso grande desafio. Além de entidades do movimento social, também participaram do seminário representantes do Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. O MPF apresentou a proposta de criação de uma plataforma dos territórios. Um trabalho que está sendo construído pelo Ministério Público Federal em diálogo com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que pretende colocar em um site de acesso público, a princípio, informações sobre os locais onde essas comunidades vivem. A gente fala que são territórios, não são simplesmente terras, porque a relação que essas comunidades constroem com esse habitat é uma relação muito profunda, de natureza inclusive imaterial ou espiritual. No seminário se ouviu relatos de violações de direitos por todo o país. Só no Maranhão são cerca de 400 comunidades ameaçadas. Das 120 tentativas de assassinatos no campo no país, mais da metade ocorreram no Maranhão. Monte Alegre, sede do encontro, também está na estatística da Comissão Pastoral da Terra. O direito à identidade e ao território coletivo sofre ameaças. Lideranças da comunidade lutam contra a divisão da terra em lotes e contra a ameaça à própria vida. É uma luta comum
de povos e comunidades tradicionais que assumiu para si a sua identidade e de viver assim, num coletivo unificado, lutando por terra e território, independente do lugar que a gente esteja. Território, para a gente, é o lugar aonde a gente quer nascer, viver, crescer, germinar e parir. Agora são 7h07. Confira o nosso giro de notícias. O Sebrae Maranhão realiza a partir de hoje a segunda edição deste ano do projeto Sebrae nos Bairros. Desta vez, a região contemplada será o João Paulo e bairros adjacentes. Os atendimentos serão realizados no Grêmio Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do 24º BIL, localizado na Avenida Kennedy, em frente à Vila Militar. O atendimento acontecerá das 9 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. A ação conta com o apoio do 24º Batalhão de Caçadores, Barão de Caxias e a Prefeitura de São Luís. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, lançou o IPTU 2018, com vencimento da primeira parcela e cota única para o dia 13 de julho. Este ano, os contribuintes têm desconto de 15% no pagamento à vista do tributo e os dados da cobrança podem ser emitidos no portal da Cenfaz. Os carnês do IPTU 2018 estão sendo entregues pelos Correios em toda São Luís. O cidadão que optar pelo parcelamento tem a opção de pagar o tributo em até 6 vezes, com vencimento para o 5º dia útil dos meses subsequentes. O pagamento pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Brasil, correspondentes bancários e instituições bancárias conveniadas. O homem apontado como autor da morte do próprio avô foi morto na madrugada de ontem, após briga dentro da carceragem da delegacia de Alto Alegre do Maranhão, onde estava custodiado desde a última quinta-feira. A guarnição da Polícia Militar teria recebido o chamado do carcereiro, que informou estar acontecendo uma confusão envolvendo detentos. Segundo informações policiais, Francimilson Lopes Cabral, o buchudo, estava caído com sangramento na cabeça. Outro preso, identificado como Jussier, também estava ferido na cabeça. Segundo os internos, Francimilson utilizou um pedaço de pau para ferir Jussier enquanto dormia. Os outros detentos perceberam a agressão e tentaram defender Jussier. Os 2 feridos foram levados até o Hospital Geral de Alto Alegre do Maranhão. Francimilson morreu a caminho do hospital. Jussier foi medicado e retornou à delegacia. São 7h09. Vamos agora à participação de Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, foi aberta nesse fim de semana a 50ª Exposição Agropecuária de Imperatriz. O primeiro evento foi no sábado com a tradicional cavalgada que reuniu milhares de amazonas e cavaleiros pelas principais ruas da cidade. Olhares curiosos, satisfeitos com o que viam. É um dia de festa, é um dia que começa o início da exposição. E hoje é um dia do vaqueiro. O evento movimenta vários segmentos de Imperatriz e da região tocantina e contou com o apoio da Polícia Militar e SAMU. Um momento ideal para reunir a família. Por isso, a participação de tantas crianças acompanhadas dos pais. Sempre estamos presentes, um evento importante da cidade que a gente não pode deixar de faltar. Esse ano estou aqui, mas meus filhos, meu esposo, sempre todos os anos, estão aqui prestigiando. Após a saída na Praça da Cultura, a cavalgada percorreu as principais ruas da cidade. A cavalgada já se tornou parte da programação especial de Imperatriz. A 27ª edição trouxe uma novidade. A comitiva mais organizada e animada receberá uma premiação especial. Tudo isso para motivar a participação efetiva de cavaleiros e amazonas. Neste início de férias, a Polícia Rodoviária pede aos motoristas para redobrarem a atenção nas estradas. Entre os itens a serem observados estão evitar o uso de bebida alcoólica e as ultrapassagens indevidas. A documentação do veículo também tem que estar em dia.
documentação dos veículos dos condutores, vistoria em todo o automóvel. Abordagens que visam garantir mais segurança nesse período de férias. Famílias se programam para julho, dezembro, janeiro. Então são esses 3 meses aí no ano que a gente identifica o maior movimento, principalmente viagens a lazer. Os primeiros 10 dias são os mais movimentados nas estradas federais que cortam o estado. O aumento deve ser de 25% a 30%. Durante esse período, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações, principalmente em relação às ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e testes de alcoolemia. O objetivo é diminuir cada vez mais o índice de acidentes. A ultrapassagem proibida, o excesso de velocidade, a associação de álcool e direção, que essas são infrações que causam acidentes graves e podem gerar lesões graves e até óbitos. Seu Luiz, por exemplo, fala das regras que devem ser seguidas durante as viagens. Ultrapassagem, velocidade, respeitar as placas de sinalização. Com parte da família dentro do carro, seu José segue viagem para o Tocantins. Ele e os outros passageiros estão com cinto de segurança. Todos sabem dos cuidados que devem ser tomados. Olha, é importante da gente que viaja no dia a dia é da gente manter a nossa segurança, nas rodovias hoje e ter os cuidados, porque o importante é a gente ir e voltar. A gente volta com você desejando uma boa semana a todos. Valeu, Luiz. Uma ótima semana a todos também na região Tocantina e toda a região sul do estado e no interior também. E olha, o mês de julho chegou e com ele a grande procura nas oficinas pelas chamadas revisão de férias. Um investimento importante e fundamental para garantir a segurança de uma viagem tranquila. A cada viagem programada com a família, o Leomar traz o carro para fazer uma revisão. Revisar a suspensão, trocar óleo, ver freios. É sempre bom estar tranquilo, viajar tranquilo com o carro todo revisado, É em período de férias, como o mês de julho, que aumenta a procura de motoristas por serviços de revisão em oficinas como essa. Uma forma de garantir mais segurança para quem vai pegar a estrada de carro. O período de férias agora aumenta bastante, o pessoal está realmente com muita conscientização de fazer a revisão direitinho, tá? A maioria dele a gente vê que a gente tem um cuidado em alinhar, balancear direitinho, verificar a suspensão, os freios, verificar todos os itens de segurança do carro para viajar com segurança. Se você não sabe, preste atenção em algumas dicas valiosas antes de colocar o pé na estrada. Os pneus do seu carro precisam estar em boas condições. Nada de pegar estrada com eles carecas. O melhor é levá-los para alinhar e balancear antes de cada viagem e calibrá-los de acordo com a determinação do fabricante. Verificar o óleo e realizar a troca, se necessário, é outro item importante. Assim como o cuidado com os freios, o motorista deve ter certeza que eles vão funcionar quando necessário. O limpador de para-brisas e as luzes do veículo devem estar funcionando corretamente. Atenção também para os chamados itens de socorro. Macaco, a chave de roda, também às vezes é bom ter uma chupeta para caso o carro fique no prego e também o step também, tem que sempre verificar se ele está calibrado e se ele está bonzinho para usar. Prestou atenção nas dicas? Então tem uma boa e tranquila viagem. Para minha segurança e a segurança da minha família, com certeza absoluta. E as demais pessoas que se encontram na BR, também viajando. Tá, então, boas dicas. E no próximo bloco, o especialista fala sobre o perigo das chamadas fake news, as notícias falsas e mais, os bastidores da política com John Coutrin. Agora são 7h15. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 18 minutos, o Bom Dia Maranhão de volta. Vamos falar agora sobre as fake news. Adalberto Mello entrevistou um especialista no assunto, o professor Márcio Carneiro, do Departamento de Comunicação Social da UFMA. Vamos acompanhar. Segundo a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, mais da metade do tráfego da internet é feito por programas que simulam ações humanas repetidas vezes e de maneira padrão. São capazes, inclusive, de fazer um tema se transformar em tendência, atacar uma figura pública, espalhar boatos, enfim. Inclusive, uma importante arma política
Já estamos no ano de eleição aqui no Brasil, vamos continuar falando sobre esse assunto aqui no Bom Dia. Eu recebo aqui no estúdio o professor Márcio Carneiro, que é do Labicom, Laboratório de Convergência de Mídias da Universidade Federal do Maranhão. Professor Márcio, do Departamento de Comunicação da UFMA. Professor, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, esse dado da Universidade de Oxford mostra que nós temos computadores, máquinas ocupando o lugar de seres humanos e conseguindo uma capacidade, numa velocidade rápida, de espalhar, disseminar informações falsas, o que pode ser um fator aí decisivo, talvez, para uma eleição. A gente viu nos Estados Unidos o que aconteceu lá com o Trump, né? No Brasil, você acha que há alguma possibilidade de algo semelhante acontecer? Olha, essa é uma das questões, né, que estão relacionadas a essa questão maior das notícias falsas, das fake news. Os bots, né, os robôs, né, que são os softwares que conseguem publicar automaticamente, são um desses fatores. Mas, assim, eu vejo, assim, acho que a replicação humana, né, de notícias que não são verificadas, ainda, no meu modo de ver, ainda é um risco um pouco maior, tá? Existe isso, tá certo? Mas, assim, acho que as pessoas também colaboram muito para essa difusão de coisas que não são verdadeiras. A gente está falando em dados científicos, as pesquisas mostram que as pessoas, em geral, têm a tendência no comportamento de compartilhar informações. Elas não só usam as redes sociais para falar de si mesmas, né? Elas compartilham ali informações as mais diversas possíveis sobre o seu universo, aquilo que vivem, o seu contexto, mas também tem uma tendência de forma rápida, às vezes sequer consegue ler aquela informação, vê apenas a manchete e já está compartilhando. Quer dizer, hoje o cidadão é produtor de informação, mas não tem os mesmos cuidados, os filtros que, por exemplo, um profissional de comunicação tem ou deveria ter. Claro, por isso é importante cada vez mais o bom jornalismo, o jornalismo profissional, né? Porque nesse ambiente, esse novo emissor, né, que é a pessoa comum, que tem um celular, né, ela quer emitir, mas ela não vai assumir esse tipo de responsabilidade. Então, se você não tem o jornalismo profissional, a atividade jornalística profissional atuando, você tem um grave problema, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem a compartilhar, a gente sabe que isso é uma coisa muito antiga, né? As pessoas têm esse interesse por notícias negativas, né? Um dos critérios de noticiabilidade que a gente estuda, né? Isso é uma coisa muito anterior à internet, né? Então, existe esse fascínio, né? O negativo, a notícia ruim, parece que atrai, né, um segmento de pessoas grandes, e isso, com essa facilidade de replicar, você gera, né, um ambiente onde é muito complicado, né, você estabelecer, né, o que é verdade, o que não é, né? Essa é uma questão muito complexa, envolve uma série de fatores, né? O que fazer, professor, diante do cidadão que está nos assistindo agora? Recebi uma informação, o que eu faço com isso agora, antes de compartilhar? Qual seria o dever de casa, digamos assim? É complicado, porque, assim, você pode recomendar isso às pessoas, mas as pessoas, assim, essa coisa de se informar e de compartilhar é um processo hoje em dia tão natural, tão, né, assim, que eu sinceramente, eu não acredito, né, que uma campanha assim, faça, se concentre, verifique e tal. Eu acho que é legal discutir isso, mas, assim, para o usuário, essa é uma coisa que eu acho meio complicado dele estabelecer uma mudança de comportamento, assim, pelo menos a curto prazo, né? Eu acho que as discussões sobre isso impactam, de certa forma, a sociedade toda, né? Existem iniciativas aí, seja dos veículos de mídia, seja das plataformas de mídias sociais, seja do Poder Legislativo, enfim, né? São, enfim, atividades diferentes, com riscos, inclusive, diferentes, mas, assim, essa coisa da pessoa mudar o seu comportamento, eu acho que vale a pena discutir, mas eu não creio, né, espero estar errado, não creio numa mudança de comportamento tão a curto prazo em função disso. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, Portal MA10 também. Agradeço a todos. Ok, muito obrigado, Adalberto, também ao professor Márcio. Agora são 7 horas e 23 minutos e vale lembrar que a entrevista completa com trechos inéditos você pode conferir no portal MA10. E olha, uma parte dos trabalhadores, em especial os servidores públicos, já recebeu uma parcela do 13º salário, que é a primeira que às vezes é paga na metade do ano, no primeiro semestre ainda, na virada do primeiro para o segundo semestre. Mas é preciso ter cuidado para não gastar tudo e continuar endividado. Em tempos de crise financeira, qualquer dinheiro é bem-vindo. A renda é um fôlego a mais para o trabalhador brasileiro. Nos shoppings, muitos consumidores, alguns comprando, mas a grande maioria confirma. Veio pagar conta. Primeiramente organizar, ver o que tem para poder pagar, para poder, né, saber o que tem que pagar direitinho. A gente paga primeiro as contas.
pega e logo vai logo pagando as contas logo. É preciso ter organização para não se endividar e comprometer o salário. Quando eu tenho assim algum débito para não poder pagar, eu vou primeiro organizar, pego meu contra-cheque primeiro para ver o que eu posso pagar, entendeu? Não vou logo entrando de gaiato não, entendeu? Planejamento. Esta é a palavra-chave, segundo esta economista. Quem tem alguma dívida e não está conseguindo pagar, então é uma boa utilizar esse dinheiro para quitar dívidas, né, para exatamente se organizar até o final do ano, para não chegar no final do ano endividado. O consumismo sem planejamento pode trazer sérios problemas à pessoa. Caso não haja cuidado, a antecipação da primeira parcela do 13º salário pode ser até prejudicial se o trabalhador gastar de qualquer forma. Pagar dívidas, contas atrasadas é prioridade, mas com organização é possível até poupar. Poupando para até o final do ano, aquele mês em que for mais aperreado, um aniversário, alguma comemoração, utilizar o dinheiro para realmente se organizar financeiramente, porque nós estamos numa situação complicada, difícil, então realmente é bom se planejar daqui até o final do ano, que está bem aí. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de política agora, já recebo no estúdio John Coutrinho. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Ótima semana a todos. John, uma notícia aí que dominou o domingo, praticamente todo domingo, que foi a notícia sobre a possível liberdade do ex-presidente Lula, que permanece preso após uma guerra de decisões envolvendo o TRF4, que decidiu pela permanência do ex-presidente preso. Sim, é isso mesmo, Eduardo. Apenas para explicar de forma aqui muito didática o que aconteceu em relação ao ex-presidente Lula, que continua preso e vai continuar preso por enquanto. O desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que estava de plantão no final de semana, o Rogério Fravetto, ele deu uma decisão pedindo a liberdade do ex-presidente Lula. Ele ali apontou um fato novo, porque o ex-presidente Lula estava tendo seus direitos políticos cassados. Ou seja, ele é pré-candidato a presidente da República. Esse foi o fato novo que, segundo o Rogério Fravetto, o desembargador federal ali do Tribunal Regional da 4ª Região, ele então concedeu essa decisão favorável pela soltura do ex-presidente Lula. Só para explicar, o Rogério Fravetto foi 19 anos filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, trabalhou no governo da Dilma. Então, as pessoas fazem logo uma análise, né, de que há aí uma decisão casada com o PT. Bom, fora isso, é claro que o desembargador tinha todo o direito dessa decisão. Não é algo que está contra a Constituição, né? Não tem nada que impedisse o desembargador prolatar essa decisão favorável. Tudo bem, ok. Aí o juiz Sérgio Moro, que é o juiz de primeira instância, olha só a gravidade. Tem que se observar. Um juiz de segundo grau queria ali que a decisão não fosse atendida pela Polícia Federal. Ou seja, um juiz de instância inferior, o Sérgio Moro, juiz de instância inferior, queria que um juiz de instância superior, desembargador, que deu a decisão, que a decisão não fosse cumprida pela Polícia Federal. Ou seja, já é algo esdrúxulo na justiça brasileira o que aconteceu. Aí o que acontece? Diante dessa indecisão da Polícia Federal, se solta ou não solta o Lula, houve aí a intervenção do relator da Lava Jato ali no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o João Pedro Gebran. Ele disse o seguinte, que não deveria soltar o Lula. E aí, mais uma vez, o próprio, o que deu a decisão no início, o próprio ali Rogério Fravetto, reiterou a decisão que tinha que soltar. Aí, para arbitrar essa questão toda, teve que entrar o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele entrou, então arbitrou e disse o seguinte, que o caso do Lula deveria ser remetido para o relator, ou seja, o relator que deveria conduzir o caso e não mais seguisse a decisão dada pelo Rogério Fravetto. Então, isso ficou dessa forma. O ex-presidente Lula, ele continua, então, permanece preso e temos que observar o seguinte, Eduardo, essa inconsistência, essa bizarrice da justiça brasileira. Se estava errado ou não a decisão do Rogério Fravetto, que se cumprisse e depois se reanalisasse se havia algum erro na decisão dele, ou seja, soltava o Lula e depois, se tivesse algo errado, poderia prender o Lula novamente. Mas o que aconteceria?
soltava o Lula no dia e no outro dia ele poderia voltar para a prisão, também causaria outra, né, também alteração. Então, infelizmente, isso repercute muito mal para a justiça brasileira. John, vários governadores comentaram essa decisão, inclusive o governador do Maranhão, Flávio Dino, né? O Flávio Dino também, ele comentou, ele achou que também houve equívocos em relação às posturas dos desembargadores. Ele avalia que era necessário que a Polícia Federal cumprisse a soltura do Lula, tendo em vista que houve uma decisão do juiz de plantão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi o Rogério Fravetto, ou seja, ele tinha dado a decisão e de imediato tinha que ser cumprida. Ele também analisou que o juiz Sérgio Moro, a mesma coisa que nós falamos, que é um juiz de instância inferior, não poderia, digamos assim, interferir nessa decisão. Até porque o juiz Sérgio Moro estava de férias, ele não poderia interferir numa decisão, já que ele é um juiz de instância inferior. Ou seja, também outro absurdo, outro equívoco na avaliação do governador Flávio Dino. Em relação ao habeas corpus, ele disse que isso poderia ser revogado se fosse num colegiado, fosse levado para ali a análise dos membros ali do tribunal da 4ª Região. Então ele avaliou dessa forma, ele disse também que, havendo erro ou não na decisão do Rogério Fravetto, ela tinha que ser cumprida imediatamente, sem a interferência do juiz Sérgio Moro. Tá, John, a gente segue acompanhando esse caso, com certeza notícias novas ainda durante a semana. Só para finalizar, o Eduardo Brade ainda está indeciso sobre a pré-candidatura ao governo ou a deputado federal, né? Ainda está indeciso, o deputado Eduardo Brade, e ele colocou ali como, digamos assim, o que pode levar ele a ser candidato somente se ele conseguir se filiar a um partido que garanta a ele participação nos debates, ou seja, um partido que tenha no mínimo 5 deputados federais, que não é o caso do partido do Eduardo Brade, que é o PMN, que não tem esses 5 deputados federais e não garantiria ao Eduardo Brade a participação nos debates. Então foi essa condição que o Brade está colocando para ser candidato a governador do Maranhão, e por enquanto ele não conseguiu ainda articular nenhum partido que possa aí se coligar com o PMN e levá-lo então a participar, a ter tempo de televisão e participação nos debates eleitorais. Tá ok, John, obrigado pela participação. Você volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã, Eduardo. Obrigado, John, boa semana. E no próximo bloco, a festa completa do Sampaio, campeão da Copa do Nordeste. E a recepção da torcida no aeroporto nesta madrugada. Agora são 7h31. O Bom Dia Maranhão volta já. Agora são 7h34, o Bom Dia Maranhão está de volta e vamos falar de esporte. Sampaio campeão, Difusora Pé Quente, a gente não poderia começar falando de outro assunto, Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, oferecimento Cred Shop, mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração. Já está aqui comigo Lécio Júnior, muito bom dia, Lécio. Muito bom dia, né, Lécio? Ótimo final de semana, Eduardo Ericeira. Ótimo para o futebol maranhense. Sampaio campeão da Copa do Nordeste, terceira principal competição do país. Só está atrás da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cavalo de Aço, nosso Cavalo de Aço, conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Nacional. A gente comentou aqui na sexta-feira que seria um final de semana completo. Isso. Só o Brasil que decepcionou, né? Sampaio e Imperatriz foram bem, né? Decepção para alguns, para outros era certeza do que poderia acontecer, mas decepção que não veio mesmo, felizmente, foi dentro de campo. Vamos falar do futebol maranhense. Quanto o Sampaio Corrêa foram muito bem e conseguiram 2 vitórias. O Imperatriz é o mesmo que ganhar o título, mas o Sampaio Corrêa é campeão. O Nordeste tem um dono. Prepararam festa com piscirico, todo o palco de luz, as cores do Bahia, para tudo quanto era canto do estádio da Arena Fonte Nova, mas esqueceram do convidado ilustre, que era a Bolívia Querida, que já havia vencido o jogo em São Luís, resultado que foi suficiente para a conquista do título, com um empate em 0-0. Veja agora os melhores momentos do título histórico do Sampaio Corrêa em plena Arena Fonte Nova, diante do Bahia. Autoriza Pablo Gonçalves. A bola já está rolando, movimentou a bola o William. Boa sorte para a Bolívia Querida. Fernando Sobral partiu, mandou uma bomba, a bola passou da barreira, o goleiro soltou, voltou para o William. Teve a chance de finalizar, não finalizou, voltou para ele, tentou chutar, bate na barreira. Ela volta ali, a barreira que foi feita pelo jogador Thiago. Agora o cruzamento vem, cabeçada!
Arremesso na grande área, vai subir por lá o Maracás, toque de cabeça, a bola passa. Bom lançamento, o Maracás desviou, o Andrei não saiu porque pensou que o zagueiro ia cortar, Elton ganhou na sequência o toque para trás. Fica com a bola o time do Bahia, Gregory armou para chutar, não tem espaço, muita marcação, mesmo assim o Bahia vai aos trancos e barrancos, apareceu livre, o Léo tem a chance agora, vem pro toque, salva, sensacional, Alisson! Partiu o Regis, bateu, a bola vai passando, toque de cabeça pela linha de fundo do Edgar. No momento em que ergue o braço, Pablo Gonçalves do Rio Grande do Norte. Acabou o primeiro tempo. Mexe na asa branca. Começa o segundo tempo. Apoia muito o Léo. Danielzinho sempre na marcação. Fechou espaço. Danielzinho em cima. Cruzou por baixo. O William Oliveira dessa vez ele não tirou. E é pênalti pro Bahia, não. A arbitragem disse que não, se jogou o Zé Rafael. E o Roberto Fonseca vai ter que ficar ligado. Esse jogador mudou a história do jogo no segundo tempo aqui. E aí o Bahia vem com um chute de fora da área, a bola passa. E aí é contra-ataque, hein? Sampaio tem a chance. São 3 jogadores do Sampaio contra 3 do Bahia. Fernando Sobral tá aberto. Preferiu Fumaça. Fernando Sobral tá do lado. Fumaça rolando com o William. Ajeitou pra Fernando Sobral. Vai tentar bater e pega o goleiro. Fumaça recebe. Tá livre o jogador tricolor. Se pitar o gol é do título, ele bateu pra fora. Gregory para Leone, vai na linha de fundo, cruzamento vem perigoso, toque de cabeça, consegue tirar a zaga do Sampaio. Mata no peito, marcado pelo Rodrigo Fumaça. Silva também tá lá na marcação, cruzamento vem de novo, perigoso na área, toque de cabeça, Andrei! São 4 jogadores do Sampaio contra 2 do Bahia, é só inverter, tá livre, o Wellington Rato para fazer o gol do título, ajeitou, bateu para fora! 49-50. 1 minuto só para terminar o jogo praticamente. Bahia tenta. Sampaio tem que bloquear esse ataque, ó. Chega agora com o Edgar Júnior. Abre o pedido, Alione. Cruzamento bem perigoso. Pode pagar um preço alto. O time do Sampaio correu. O direito tá lá. A bola vai entrando e sai! E tem escanteio. Pode ser a última bola do jogo. Alione cruzou. Maracás, o monstro, foi lá para tirar. No complemento chegou também o Rodrigo Fumaça. Ninguém vai. O goleiro também tá na área. O Anderson. Cruzamento vem. Andrei! Garantiu o título aí. É pra acabar! Andrei vai repor, o juiz vai acabar! Dispara o hino da Bolívia, querido, dos mais belos do Brasil! O Sampaio é campeão do Nordeste! Andrei coloca a bola em jogo! Acabou! O Sampaio Correia é campeão do Nordeste de 2018! Contra todos! Contra todos! Contra tudo e contra todos. Que título do Sampaio Corrêa, porque prepararam a festa para o Bahia, inclusive no início do jogo, até certo ponto a arbitragem um pouco tendenciosa, não sei como não deu aquele pênalti, que não foi mesmo, felizmente na repetição você viu, é porque estava também em cima do lance. E em todo o estado, a audiência da transmissão da TV Difusora foi espetacular. O torcedor acompanhou de perto todos os lances do jogo e ao final soltou o grito de campeão. E o que é melhor, de graça, não pagou nada para assistir o jogo aqui na TV Difusora. Veja aí. Pouco a pouco a torcida foi chegando, a grande maioria, claro, do Sampaio Corrêa. Só que o tricolor maranhense contou com o reforço de várias torcidas, de dentro e fora do estado. Do Pará vieram torcedores do Paysandu e do Piauí, torcedores do River. Vimos aqui, aproveitamos torcer a final da Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa Bahia, e aproveitar, curtir a festa da Sampaio Ruth. Todo mundo é amigo aqui, nós vamos apoiar o Sampaio Corrêa aí, prestigiar a festa. O time maranhense aí tá na final da Copa do Nordeste, né? Vamos prestigiar aí tudo. A torcida Força Jovem Cavalina de Imperatriz reforçou o apoio maranhense. Quem ganha mais é o futebol maranhense. O Sampaio representando a Copa do Nordeste. A gente veio aqui de Imperatriz para cá para fortalecer essa união ainda mais. Parabenizar a torcida Sampaio Roots, que hoje está fazendo seu aniversário de 6 anos. Na hora do jogo, os torcedores fizeram uma grande festa. Não era no estádio, mas mesmo de longe a torcida boliviana enviava vibrações positivas. E surtiu efeito. O final do primeiro tempo, 0-0, dava o título ao Sampaio Corrêa. Dá para segurar, só que a gente tem que fazer um esquema com 2 pontas abertas para poder escoar o jogo, porque senão ficar só tomando pressão não dá certo. Em vários pontos da cidade, bares lotados e uma expectativa enorme entre a torcida maranhense, todos acompanhando a grande final da Copa do Nordeste na TV Difusora. O torcedor se vestiu todo tricolor. Sampaio de ponta cabeça, nós estamos aqui só esperando o título. E os torcedores fizeram questão de parabenizar e agradecer a TV Difusora
pela oportunidade de poder assistir esta grande competição em canal aberto. Todos os jogos a gente acompanhando pela TV Difusora e agradecendo o incentivo que ela está dando pelo esporte maranhense, que a gente está precisando muito disso. Eu agradeço a Difusora estar fazendo a cobertura aqui do jogo aqui com a gente, no dia do nosso aniversário, né? Nós, o pessoal de fora, nossos aliados que vieram marcar presença, né? Que torcida organizada, nós temos aliados em todo o Brasil. E agradecer aos amigos que vieram de fora aí nos prestigiar, tanto a festa como o jogo. Nos últimos minutos, a nossa equipe acompanhou em um bar já no bairro da Coab. Antes mesmo do jogo acabar, a festa já era grande. Ao apito final, uma explosão de alegria em verde, amarelo e vermelho. Título conquistado. Sampaio campeão da Copa do Nordeste. Muito feliz, nossa Bolívia querida! Que coisa linda, Bolívia querida, hein? E no dia seguinte da decisão da Copa do Nordeste, adivinha qual foi a camisa de time de futebol que mais encontramos nas ruas? Leandro se vestiu de Sampaio. O tricolor estava no corpo e na cabeça. E só o fato, próximo ano a gente está aí na Copa do Brasil, vamos entrar direto aí nas oitavas de final, entendeu? É uma grande conquista aí pro Maranhão, né? Quem se divertiu ou até quem trabalhava. O vendedor de óculos, o flanelinha. Alexandro também estampou o time do coração. Todo mundo vai caminhar do Sampaio. Brasil fez feio, mas Sampaio não. São Luís amanheceu tricolor neste domingo, um dia após o grande título conquistado da Copa do Nordeste, o principal campeonato regional do país. 0-0, estou feliz, foi um jogo bom, Sampaio jogou bem e só comemorar agora. Seja trabalhando, nos bares, se divertindo, fazendo uma caminhada. Para o lado que se olhava, tinha uma camisa tricolor. E os torcedores ainda no clima de festa. Transmissão bom, o jogo foi excelente, ao vivo, né? No momento só alegria para nós que somos bolivianos. Alegria dupla. Aqui eu sou Sampaio, o Sampaio ganhou do Bahia, só alegria. Desde pequeno, Arthur já tem alegrias com o time de coração. Eu gostei muito por causa que também lá a torcida do Sampaio teve milagre do goleiro. O pai, Luiz, junto com a família, acompanhou a Copa do Nordeste na tela da TV Difusora. Para todo mundo, né? Para todo mundo se envolver, né? Nessa torcida por algo local. Que festa! E o aeroporto Hugo da Cunha Machado, em plena 2 da madrugada, se transformou em arquibancada de futebol. Sabe por quê? A chegada dos campeões do Nordeste. A madrugada foi de festa tricolor no Aeroporto Internacional Hugo da Cunha Machado, em São Luís. A torcida do Sampaio Corrêa não se importou com o horário e fez questão de acompanhar a chegada dos campeões do Nordeste. Rumo à Série A, campeão, com orgulho, eles merecem, esses guerreiros merecem. Isso é para mostrar para lá para baianos que o Sampaio é campeão do Nordeste! Às 2 da manhã surgem os jogadores. Uma longa viagem, mas de muita festa e comemoração pela taça. Claro, a orelhuda mais cobiçada do Nordeste teve lugar de honra na viagem. Eu saí de casa, botei o pé direito para fora e falei, só volto para cá com essa orelhuda, meu Deus, me ajuda. Mas lá foi um sofrimento danado, ele me ajudou de verdade. Eu tinha e tenho a certeza que nós fizemos uma grande final. E é claro que aquele que foi mais eficiente acabou sendo campeão. Alguns mudaram até o visual após o título. Conseguimos passar por todas as adversidades e agora somos campeão do Nordeste. Agora temos que fazer de tudo para que esse momento seja repleto de felicidade. O foco, pezinho no chão, humildade, sempre vem batalhando e é isso que deu. Graças a Deus com o título, agora aproveitar agora com a galera, agora que a festa é nossa. No encontro com a multidão, nem os seguranças conseguiram conter os torcedores. Uma invasão de alegria, gratidão e satisfação pelo título mais importante da história do Sampaio Corrêa. É uma emoção inenarrável, né? Pela essa conquista inédita para o futebol maranhense e levando ainda mais a expressão do nosso clube, Sampaio Corrêa. É muita importância porque o Sampaio é um time de tradição, um time de massa aqui do Maranhão e nós calamos a boca desses bandos baianos que estavam muito acreditados que iam levar o caneco, mas a orelhuda é nossa. Sampaio Corrêa,
time de escola, maior torcida, tradição e futebol. Tem coisa melhor do que comemorar o acesso, carreata de madrugada ao som da tribo de Diá do Fábio Baidu. Festa grande 2 horas da manhã, né? 2 da manhã e o voo não atrasou, não. E o pessoal da Infraero ainda vai ter problemas, porque o torcedor do Sampaio Corrêa invadiu até a área de bagagem. A euforia da torcida, né? Não tinha como conter, não tinha como conter. E é merecido, Eduardo. As pessoas às vezes não sabem a importância, o tamanho da grandeza de uma Copa do Nordeste. É o campeonato regional mais importante. O Sampaio garantiu uma boa renda aí para o Caixa, o que é importante também nos dias de hoje no futebol. Já entra nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quer dizer, é um título importantíssimo. Pois é. E se não bastasse a alegria da torcida boliviana, também teve Cavalo de Aço fazendo bonito. Importante também, muito bom. Amigos da região Tocantina, ontem à noite foi foguetório para todo lado, a festa da torcida do Imperatriz, porque o Cavalo de Aço está na Série C de 2019. Vamos ver os melhores momentos, ó. No começo do jogo, Eloy, parecia que ia ser fácil, Eloy fez 1-0. E aí o NEM, com 6 minutos, empatou, 1-1. Esse resultado ainda dava a classificação para o Cavalo de Aço. Jean faz essa defesaça, mas no rebote, Derlan enche o pé e marca o gol da vitória. 2-1 para o Manaus. Nos pênaltis, vai dando tudo certo, ó. Sequência de pênaltis, 1-1, o time do Imperatriz vai conseguindo marcar, até que chega no 2-2. O Jean consegue defender, ó. No 2-1 para o Imperatriz, o Jean defende. Depois perde, o Gabriel Paulino perde essa cobrança. Jean volta a defender mais uma, salvando o time do Imperatriz. Outro pênalti desperdiçado agora pelo Júnior Chicão, que jogou longe. Um gol do time do Manaus para empatar em 2-2. E aí vai ele, André Penalva, para a bola, categoria, 3-2. E aí vem o paredão, Jean para fazer a defesa. É a defesa do acesso. Defesaça do Jean. Pegou 3, jogando lá em Manaus. O Imperatriz com 3-2 nos pênaltis, consegue a vaga na semifinal. Vai lutar pelo título de campeão brasileiro da Série D. Só que o principal já conquistou, Eduardo Ericeira. O Imperatriz está na Série C do Campeonato Brasileiro. O futebol maranhense terá um representante, pelo menos na B. Acredito que o Sampaio vai brigar pelo acesso e deve subir para a Série A. E um na Série C, que é o time do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Lé, só rapidamente fazer uma convocação aqui. Eu acho que é importante a torcida do Imperatriz apoiar. É um título muito importante também de campeonato nacional. E a torcida do Sampaio Corrêa. O Sampaio joga fora agora pela Série B. As atenções são todas para a Série B. Sexta-feira e na próxima terça-feira, essa terça, na outra semana, é para lotar o Castelão. Para recepcionar esses jogadores, eles merecem. Sampaio e Juventude jogando aqui. Primeiro tem um jogo lá em Maceió contra o CSA. Mas hoje, 4 da tarde, no retorno do Tirirical, tem a carreata da vitória com a orelhuda e os campeões do Nordeste passeando, desfilando pelas principais ruas e avenidas da cidade. Sampaio Corrêa hoje em carro aberto pela cidade. Acho que o mesmo vai acontecer com a Imperatriz quando chegar lá na região Tocantina. 4 da tarde, no retorno do Tirirical, a carreata da vitória com os campeões do Nordeste, com o time do Sampaio Corrêa, o melhor do Nordeste. Até a Avenida Litorânea e tem mais festa por lá. Com tem certeza. que comemorar mesmo, muito importante. Vai ter show do Gargamel na Litorânea. Quem esperava Pissirico, vai ouvir Gargamel. Valeu, Lécio. Obrigado. Boa semana para você. Um abraço. Agora são 7 horas e 50 minutos e o repórter Fábio Cabral acompanhou o tradicional evento Lava Bois, a festa que acontece há 65 anos. Marcou o fim da programação do São João na cidade de São José de Ribamar. É tradição há 65 anos. Os grupos de Bumba Boi de Matraca arrastam uma multidão pela avenida principal de São José de Ribamar. Acompanhados por carros de som, os integrantes de cada grupo puxam a fila de brincantes. Gente que ainda encontra disposição para brincar ao som de matracas e pandeirões. De continuar, de aproveitar. Quem não veio antes, vem agora. Tudo de bom. Não cansa? Claro que não. O fôlego tá no sangue, entendeu? Se a festa atrai milhares de visitantes para a cidade balneária, muita gente nem precisa sair de casa para curtir as brincadeiras. Desde criança, o seu Américo reúne a família na porta da residência para acompanhar a festa de Lava Bois de um lugar privilegiado. Aqui a gente aprecia mais, tranquilo, né? E ajudando a bater matraca, tem meio matraquinha ali, né? O festejo fora de época é também uma oportunidade para ambulantes aumentarem a renda. Eles vendem de comidas típicas a chapéus. Seu Fernando vendeu quase todas as matracas que trouxe no domingo. Você tava cheio, vim de tudinho. Botar uma graninha na bolsa é bom, né? É uma tradição todo ano, entendendo? A gente tem que tocar, tem que estar participando, né, da tradição do Bumba Boi de São José de Ribamar. Os grupos de brincantes seguem até aqui o Parque Folclórico Municipal Terezinha Jansen, onde a festa continua no palco montado, no qual outras atrações se apresentam para o público. Enquanto os grupos de Bumba Boi não chegavam,
Era o pagode que animava a festa dos brincantes. Isso é cultura, Maranhão! Começa no pagode e termina no Bumba Boi. João, tá bacana, rapaz. Aqui estamos em Ribamar, cidade boleária. Aqui é o Brasil. É o Sampaio Correia campeão. E o Bumba Boi. O boi da maior babá. Eva! É isso aí, São João, Bumba Meu Boi, Sampaio Correia, tudo foi festa. Olha, pessoal, todos muito obrigado pelo carinho da audiência, também um obrigado especial a todas as pessoas que parabenizaram a equipe da TV Difusora, que transmitiu, única TV em canal aberto, a transmitir a Copa do Nordeste, coroada aí com o título do nosso representante maranhense, o Sampaio Correia. Obrigado pelo carinho da audiência de todos, continue acompanhando a programação da TV Difusora e fique um pouco mais com a festa do Sampaio Correia, melhor time do Nordeste do Brasil. Bolívia querida de maior torcida desse Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão.